Fala pessoas, e aí, tudo certo? Aqui quem tá falando é o professor Andrei, professor de Biologia aqui da EducaPE. Vocês dos segundos anos, vocês já estão cansados de saber que dia de sexta-feira é dia de Biologia aqui no EducaPE, tá? E assim, pra gente fazer nosso sextou da Biologia, pra gente fechar a semana com chave de ouro do segundo ano do EducaPE, a gente tem Biologia, tá? Lembrando que hoje a gente vai continuar a estudar Botânica, tá? Lembrem que na sexta-feira passada... a gente começou a falar de botânica e a gente falou do primeiro grupo de plantas, que foram as briófitas. A gente explicou tudo sobre as briófitas, tá? E assim, vocês têm que dar muito ênfase em botânica agora, porque lembrem que, ó, a partir de hoje é contagem regressiva para o seriado 2. A partir de hoje é contagem regressiva para o seriado 2. Beleza? Lembrem que só falta um mês para a prova de vocês. Lembrem que o seriado é dia 5 e dia 12. Só tá faltando um mês, tá? Então eu peço a vocês que agora, nessa reta final, vocês foquem só o seriado 2. Foca só o seriado 2, porque é ele que, ó, é ele que vai fazer você entrar de forma mais fácil na UPE, tá? Esqueçam qualquer outra prova que vocês tenham para fazer agora. O que interessa e o que vai mexer com o futuro de vocês é a prova do seriado 2. Tá? Então vocês têm um mês para fazer a revisão final, para chegar tranquilo nessa prova, beleza? E hoje a gente vai continuar a estudar botânica, porque todo ano tem questão de botânica no seriado, beleza? Mas assim, antes da gente começar a aula de hoje, lembra que eu sempre tenho 2 recadinhos. Eu sei que tem muita gente veterana aí que vai dizer, tá, André, eu já sei, mas lembra que tem uns novatos também, galera. Então assim, se tu tá chegando agora no EducaPE, lembre que o EducaPE tem um canal oficial no YouTube, que é chamado EducaPE. Você entra lá no YouTube, bota EducaPE, se inscreve no canal, ativa o sininho, usa a aba vídeo, a aba vídeos desse canal, porque lá tem todas as aulas que já rolou nesse projeto massa aqui, tá? E são com essas aulas passadas que você também pode revisar todos os assuntos que são cobrados na prova do seriado, beleza? E se você também tá chegando hoje aqui, né, André? Eu só cheguei hoje porque eu quero fazer a revisão, tá? Então se você tá chegando hoje porque você vai fazer o foco final pro seriado, e não baixou o aplicativo, lembre que tem um aplicativo oficial do EducaPE, que é o aplicativo Conecta Aí. Baixa ele no teu telefone, porque lá você encontra todas as ferramentas do EducaPE, todas, tá? Todas as ferramentas do EducaPE. E lembra, é com esse aplicativo que você consegue nos assistir aqui sem gastar um dado na tua internet, porque ele é um aplicativo totalmente off. Tá? Você não gasta a tua internet, tu consegue assistir a gente ao vivo, tu consegue interagir com a gente ao vivo sem gastar um dado na tua internet. Então é importantíssimo você ter esse aplicativo, beleza? Tranquilo? Passando essa parte dos recados, lembrem que eu disse a vocês que hoje a gente vai começar a estudar botânica de novo. Na verdade, a gente vai continuar a estudar botânica, tá? Que é uma coisa muito importante. Vê, bota pra cá pro quadro aqui, por favor. Pronto, valeu. Ó, é o seguinte, lembra que na sexta-feira passada a gente começou a estudar briófita. A gente falou tudo sobre as briófitas. Agora, a gente vai ter que dar conta de umas plantinhas que nós chamamos, ó, de pteridófitas. A gente vai ter que dar conta das pteridófitas, tá? E vai ser assim, preste atenção. Na linha evolutiva das plantas, lembrem que a gente tem 4 grupos: briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Briófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma. Aí qual é a ideia? Se liga, tá? Semana passada a gente viu briófitas, tudo. Agora vocês vão ter que dar conta das pteridófitas. Aí, qual é a primeira característica que eu preciso que vocês não esqueçam para vestibular nenhum? Toda vez que você pega uma pteridófita, lembrem que a danada da pteridófita, se liga, tá? Lembra que a danada da pteridófita, isso aqui é uma criptógama. Ó, isso é uma planta que a gente classifica como criptógama vascular. Isso aqui é uma criptógama vascular. E qual é o detalhe? Quando a gente trabalha com essa planta criptógama, quando a gente diz que uma planta é criptógama, lembre que ela é criptógama porque a estrutura reprodutora ela é pouco visível. Ó, lembre que a estrutura reprodutora, ó, é pouco desenvolvida. É pouco desenvolvida. E se é pouco desenvolvida, é pouco visível. Você não vai ver com facilidade a estrutura reprodutora de uma pteridófita. Agora vê o que é que eu disse, tá?
A estrutura reprodutora é pouco desenvolvida, mas ela é uma planta vascular. Ela é a única criptógama vascular. Sabe por quê? Porque quando a gente trabalha com planta criptógama são duas. Briófitas e pteridófitas. Vê? Briófitas e pteridófitas. Aí qual é a ideia? A briófita é uma criptógama avascular. E lembra que eu disse na semana passada, a única planta que não tem vaso na natureza são as briófitas. Aí é por isso que a gente diz que a pteridófita, ela é a criptógama vascular. Ela é a única criptógama. Aí você pode dizer assim, tá, Andrei, mas o que é que tu diz assim, vascular de planta? E planta vai ter veia, vai ter artéria? Não, monstro. Mas planta vai ter vasos. As plantas, elas também vão ter vasos. Agora, não são vasos para carregar sangue. Não são vasos para carregar sangue. Esses vasos aqui é para carregar as seivas das plantas. A danada da seiva da planta. Aí, assim, quando a gente trabalha com esse vaso ou esses vasos, lembrem que aqui você vai ter o xilema, ó, e aqui eu vou ter o floema. Aqui eu vou ter o xilema e aqui eu vou ter o floema. Aí como é que vai ser? Presta atenção. O xilema é o vaso que carrega, ó, a seiva bruta. É o vaso que carrega a seiva bruta. Lembrem que a seiva bruta é aquela seiva que a planta absorve do ambiente. A seiva bruta é aquela seiva que a planta absorve do ambiente. Tá? É aquela seiva que é formada de água e sal. Ou seja, água e sais minerais. Ela tira do ambiente. E quem carrega isso pelo corpo da planta é o xilema. Já o floema não, ó. O floema, ele vai carregar a seiva elaborada. Ele vai carregar a seiva elaborada. E um detalhe, a seiva elaborada é aquela seiva que é produzida na fotossíntese. A seiva elaborada é aquela seiva que é produzida na fotossíntese. Sabe por que ela tem o nome de elaborada? Porque ela é produzida na fotossíntese. Ela é elaborada na fotossíntese. E ela é formada basicamente de glicose, monstro. Essa seiva aqui, ela é formada basicamente de glicose. É por isso que ela é formada na fotossíntese. Quem carrega a seiva que é produzida na fotossíntese é um vaso chamado de floema, tá? E um detalhe, a única planta que não tem xilema e floema são as briófitas. A única planta que não tem esses vasos são as briófitas. A gente não pode esquecer disso, tá? E outra coisa, se isso aqui é uma planta criptógama, lembrem, tá? Se ela é criptógama, lembrem que as pteridófitas, ó, elas não formam sementes. Vocês nunca vão sair por aí, você vai dizer assim, oxe, André, eu acho tão bonitinho as pteridófitas, eu vou ali comprar umas sementes de pteridófita. Compra nada? Ei, monstro, compra não. Se tu achar uma semente de pteridófita, pode me mostrar, porque tu não compra não, viu sim? Ó, pteridófita é uma planta criptógama. Semente é zero. Não forma semente não, não tem semente não. E outra coisa, como ela não forma semente, você vai dizer que essas plantas, ó, elas dependem da água. Elas dependem da água para a fecundação. Elas dependem da água para a fecundação. Ou seja, como ela não forma semente, você vai ter que ter água para juntar os gametas dessa planta. Ô, Andrei, se não tiver água, não tem problema, ela não reproduz. Se não tiver água, ela não reproduz. Porque, ó, ela vai precisar de água para fazer a fecundação. Você vai ter que ter água para juntar isso. Então, ó, elas não formam sementes e elas dependem da água para a fecundação. Você vai ter que juntar, tá? Você vai ter que juntar. E outro detalhe importante, tá? Depende da água para a fecundação, não forma semente, mas tem um detalhe. Ela já é um pouquinho mais evoluída do que as briófitas, ó. Essas plantas aqui, elas já formam tecidos. Lembrem que planta também tem seus tecidos vegetais, tá? Do mesmo jeito que nós, animais, temos tecidos para formar o corpo, planta também tem tecido. O problema é que briófita não tem tecido. O problema é que briófita não tem tecido. Pteridófita tem tecido, tá? Pteridófita já vai ter tecido. E assim, tem tecido e as pteridófitas, ó, elas já são plantas que formam órgãos. Elas já são plantas que formam órgãos. A gente vai ter órgão, tá? A gente vai ter órgão. Aí o que é que acontece? Quando a gente diz que forma órgão, é o seguinte. Quando a gente diz que forma órgão, é porque aqui você vai ter, ó,
raiz, eu vou ter caule, ó, e eu vou ter folha. Lembrem que assim, é uma planta primitiva? É uma planta simples? Mas é uma planta que já tem órgão. Não tem semente, beleza. Não tem flor, não. Não tem fruto, não. Mas já tem raiz, já tem caule, já tem folha. Já tem raiz, já tem caule e tem folha. Não pode esquecer disso, tá? E outro detalhe importante. Além de formar tecidos e formar órgãos, olha pra cá, tá? Lembrem que essas pteridófitazinhas, olhe, a fase predominante é a esporofítica. Aí você pode dizer assim, tá, André, agora tu me complicou. O que é que tu tá querendo dizer com fase predominante esporofítica? É porque é o seguinte, lembrem na semana passada que eu estava falando aqui de plantas ainda, eu estava falando de briófita, e eu disse o seguinte, toda planta vai ter um ciclo de vida, toda planta vai ter um ciclo reprodutor que a gente chama de ciclo haplo-diplo-bionte. Toda planta vai ter um ciclo reprodutor que a gente chama de haplo-diplo-bionte. O que é que eu quero dizer com isso? Eu estou querendo dizer que toda planta vai ter assim, um momento da vida é haploide, o momento da vida é diploide. Veja, o momento da vida é haploide. O momento da vida é diploide. Ah, Andrei, toda planta tem esses dois momentos? Toda planta tem. Agora, qual é a ideia? Esses dois momentos não têm o mesmo tempo de duração. Esses dois momentos, eles não têm o mesmo tempo de duração. Tem um momento que vai durar mais do que o outro. Tem um momento, tem uma planta que a fase haploide dura mais do que a fase diploide. E tem outro momento que a fase diploide dura mais do que a haploide. Aí o que é que vai acontecer? Na danada das pteridófitas, o momento que vai predominar, a fase que vai durar mais é a fase esporofítica, que é exatamente a fase diploide. Isso aqui é a fase 2N. É a fase diploide, é a fase que dura mais. É a fase em que você vai ter a maior duração. Aí você pode dizer assim, Andrei, mas vai ter alguma planta que a fase haploide vai durar mais? Vai. A planta da semana passada, as briófitas. Lembrem que eu mostrei aqui a vocês, na semana passada, que as briófitas são plantas que a fase que vai predominar é a fase haploide. É a fase haploide. E nas plantas que são pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, a fase que vai predominar na vida é a fase esporofítica, é a fase diploide, é aquela coisa que a gente diz, tá? A única planta que a fase haploide predomina são as briófitas. Todas as outras, pteridófita, gimnosperma e angiosperma, é a fase esporofítica, tá? É a fase diploide. Aí você pode dizer assim, tá, Andrei, me dá um exemplo aí das pteridófitas, agorinha. Os principais exemplos que a gente trabalha nas pteridófitas, são as plantinhas que nós chamamos de samambaias. São as plantinhas que nós chamamos de samambaias e são as plantinhas que também nós podemos chamar de avencas. Eu tenho umas plantinhas chamadas de samambaias e eu tenho umas plantinhas chamadas de avencas. As samambaias e as avencas são dois exemplos muito usados em prova de vestibular para representar as pteridófitas, tá? Então, assim, quando a gente inicia o trabalho das pteridófitas para mostrar as características gerais, lembra, tá? As características gerais são essas aqui, beleza? Tranquilo? Ei, monstrinho, massa, né? Agora não é para copiar, não, é para tirar um print, tá? 5 segundos para tu tirar um print para copiar isso. Que aí tu bota no caderno, deixa tudo organizado, que ainda tem um esquema, tá? 5 segundos. Vou contar, viu? Para tirar o print. Agora é a hora. 5, 4, 3, 2, 1. Foi. Vou apagar aqui. Foi, viu, menino? Pronto. E na hora que você está se organizando aí, lembra, tá? Se depois dessa aula você quiser mais coisa de biologia, vai lá no meu canal no YouTube, Biologia com Tubarão. Tá? Lembra quando você entra no YouTube e você bota Biologia com Tubarão, você também vai me encontrar lá e vai encontrar o meu canal. Se inscreve lá e se você quiser mais coisa de biologia, tá lá no YouTube também. Beleza? Mas deixa eu fazer isso aqui ligeirinho, porque a gente tem um esquema. Pera aí.
Pronto. Depois que a gente termina com todas essas características gerais, a gente vai ter que dar conta do seguinte, preste atenção. Depois que a gente trabalha com essas características gerais, a gente vai ter que dar conta do esquema. Ó, a gente vai ter que dar conta do esquema. Aí é assim, quando a gente trabalha com o esquema, ou quando a gente cita o esquema, a gente tem assim, vê, eu tenho exatamente uma estruturazinha assim. Cuidado que sempre o desenho que eles vão fazer para vocês é mais ou menos isso, tá? Aí eles botam assim, ó. Principalmente quando eles usam a samambaia. Deixa eu tentar desenhar aqui. Ó, eles vão fazer mais ou menos assim. Para mostrar ou tentar mostrar a vocês uma samambaia. Ó, eles fazem assim. Tá? Aí vai ter uma estruturazinha que vai estar assim, ó. Eles fazem assim, ó. E tem exatamente umas estruturazinhas assim. O que é que eu preciso que vocês fiquem ligados? Toda vez que vocês pegarem esse desenho aqui, ou um desenho parecido com esse, aparece muito em prova, ele vai estar representando sempre uma pteridófita e uma samambaia, tá? Qual é o detalhe? Essa regiãozinha aqui, que eu fiz tipo uma parte laminar, imagine que eu peguei isso aqui, porque na verdade isso é uma forma horizontal, tá? Aí eu peguei isso aqui, ó, e fiz assim para mostrar a vocês. Vê, eu peguei isso aqui e fiz assim para mostrar a vocês. Mas de maneira natural, essa parte que está assim, ela é assim, tá? Veja, ela é horizontal e um detalhe, ela é subterrânea. E essa partezinha aqui é uma parte que nós vamos chamar de, se liga, rizoma. Isso aqui é o famoso rizoma. E toda vez que vocês pegarem esse termo rizoma em prova de vestibular, o rizoma, ele é um caule horizontal, veja, ele é um caule horizontal e subterrâneo. Ele é um caule horizontal e subterrâneo. E um detalhe, tá? Esse rizoma aqui, ele é o caule. Esse rizoma, ele é um caule, tá? Ele é um caule horizontal e subterrâneo. Então, se perguntarem a vocês quem é o caule das pteridófitas, vocês vão dizer que é o rizoma. Abaixo do rizoma, você vai ter essas estruturazinhas aqui. Essas estruturazinhas são as raízes. Essas estruturas são as raízes, tá? Nascendo do caule, claro, olha para cá. Isso aqui é exatamente a folha. Isso aqui é a folha da pteridófita, é a folha. Mas eu acho que vocês lembram mais do que eu. E aí, pode ser que você que esteja me assistindo, você tem até na sua varanda, no seu terraço, na sua casa, você tem uma samambaia. E você sabe que quando você trabalha com a samambaia é uma planta que ela vai ter uns dentinhos assim, né? Que a folha ela vai ter tipo uns dentinhos. Cada dentinho desse da samambaia que eu tentei fazer aqui, ó, cada dentinho desse da folha da samambaia, porque o todo é uma folha, tá? Cada dentinho desse da folha, nós chamamos de folíolos. Cada dentinho, tá? O todo é a folha. Aqueles dentinhos que a gente tem na folha da samambaia são os folíolos. Agora tem uma coisa que muita gente esquece. Se você tem uma samambaia adulta em casa e você está me assistindo agora, você vai saber o que eu estou falando. Lembre que na folha adulta da samambaia, quando você vê nessa parte de baixo, você vê que tem um monte de bolinhas. Ó, na folha adulta da samambaia, você vai ter um monte de bolinhas. Se liga, tá? Você vai ter um monte de bolinhas assim. Lembre que a folha adulta, vou fazer aqui bem bonitinho, ó, ela tem um monte de bolinhas. Se você tem uma samambaia na sua casa, se sua mãe tem uma samambaia, sua avó tem uma samambaia, você sabe o que eu estou falando, pode olhar que se essa samambaia for adulta, você vai ter um monte de bolinhas embaixo da folha. Cada bolinha dessa, presta atenção, cada bolinha dessa, você vai chamar de soro. Cada bolinha dessa, você vai chamar de soro. São os soros da samambaia. E já vou adiantando, tá? Por incrível que pareça, são esses soros que vão ser a estrutura reprodutiva da samambaia. Ei, são esses soros aqui, ó, que vão trabalhar, presta atenção, com a parte da reprodução. São eles que vão ser responsáveis pela reprodução da samambaia. Por incrível que pareça, a samambaia vai se reproduzir a partir desses soros, tá? A partir desses soros é onde você vai ter
a parte reprodutiva. Aí vê o que é que vai acontecer. Depois que você pega essa folha, e eu vou falar um pouquinho mais de soro, eu tenho essa estrutura aqui que geralmente eu mostro, tá? Porque dependendo da prova de vestibular, o esquema que eles vão mostrar para vocês, eles vão colocar isso. Aí vê o que é que acontece. Essa estruturazinha, cuidado com isso aqui, vocês encontram aí em alguns desenhos de livros, que isso aqui é chamado de bácula. Isso aqui é chamado de bácula. E essa báculazinha que você encontra no rizoma, cuidado que isso aqui nada mais é do que uma folha jovem. Ó, isso aqui é uma folha jovem. Isso aqui é uma folha jovem, beleza? Então assim, quando você pega um esquema de uma pteridófita adulta, quando você pega um esquema de uma samambaia adulta, geralmente o esquema que eles vão mostrar para vocês é esse aqui. Agora tem uma ideia, tá? Olha para mim. Lembrem que eu disse a vocês que, por incrível que pareça, se você tem na sua casa, você sabe o que eu estou dizendo? Ó, lembrem que você vai ter umas bolinhas na folha e cada bolinha dessa é chamada de soro. E eu coloquei aqui que o soro é a estrutura reprodutora da samambaia. Sabe por quê? Você vai dizer assim, oxe, Andrei, mas isso é a semente? É? Não. Porque lembra, mostrando que pteridófita não tem semente. Aí você vai dizer assim, oxe, e a planta ela vai liberar essas bolinhas para reproduzir? É? Não. A danada da samambaia, ela vai abrir essa bolinha. Vê, essa bolinha aqui, ela não vai sair voando não, tá? Essa bolinha, ela vai abrir. Então vocês vão dizer que o soro, ele abre. Aí quando o soro abre, presta atenção, quando o soro abre, na medida que o soro abre, você vai dizer que aqui você vai ter liberação. Ó, é aqui que você vai ter liberação de esporos. Aí é aqui que eu preciso que vocês não esqueçam. Olhe, é aqui que você vai ter liberação de esporos. E olha para mim, tá? São esses esporos que quando são liberados no ambiente, são esses esporos quando são soltos no ambiente, são eles que vão produzir as novas plantas. Então, por isso que eu disse a vocês que essas bolinhas aqui, elas são as estruturas reprodutoras, mas é porque assim, não é porque essas bolinhas elas vão sair voando não para formar uma nova samambaia ou formar uma nova pteridófita. Não é isso. É porque essa bolinha ela vai abrir. E quando essa bolinha abre, aí ela joga no ambiente um monte de estruturazinhas que a gente não consegue enxergar a olho nu, que são chamadas de esporos. Aí sabe o que é que vai acontecer? Esses esporos eles vão sair voando no ambiente e eles vão bater no ambiente. Quando eles batem no ambiente, eles germinam. Quando esses esporos eles batem no ambiente, eles germinam. Aí quando eles germinam, presta atenção, aí quando eles germinam, esses esporos eles germinam. Aí quando esses esporos germinam, o que é que vai acontecer? Esses esporos eles vão formar gametócitos, vai formar o gametófito, que é onde vai produzir os gametas. Você vai ter a produção dos gametas e essa produção dos gametas vai formar um novo zigoto que vai formar uma nova planta. Porque assim, o esporo quando é liberado também não é um plim, um passe de mágica e vai ter uma planta não, tá? Quando esses esporos são liberados, primeiro eles vão germinar. Vão formar um gametófito, ou melhor, vai formar os gametófitos. Esses gametófitos produzem os gametas. Esses gametas, ó, eles fecundam. E quando eles fecundam, eles formam um zigoto. Formando um zigoto, formam uma nova planta. Então você tem toda uma sequência a partir desses esporos que saem do soro para formar uma nova planta, tá? Então isso aqui é um esquema de uma pteridófita usando sempre o exemplo clássico, que são as samambaias, beleza? Bora pra cá. Tranquilo? Pronto. Com isso, agora tá certo, tá? Sextou para vocês aí do segundo ano, sextou da biologia. Vocês sabem que dia de sexta-feira é dia de biologia aqui no EducaPE e eu encontro vocês aqui na próxima sexta pra gente dar continuidade a esses estudos da botânica, tá? Galera, beijo no coração, tá? Valeu!